Oi, tudo bem? Tava aqui olhando esse óculos. Esse material aqui do óculos, ele é feito de fibra de carbono. A lente, ela é uma lente especial. Da Itália ela veio. O design do óculos, ele é um design europeu, francês. E eu importei ele dos Estados Unidos. Aqui eu sou o consumidor final. Bem-vindos à cadeia global de valor. Um óculos importado dos Estados Unidos, porém, produzido por diversas partes do território mundial. Há uma produção difusa geograficamente e dentro dessa produção há bens e há serviços de diversos países. Esse é o novo comércio internacional. Agora, novo porque, afinal de contas, a globalização fragmentou a produção desses bens para o consumo final. Mas as cadeias globais de valor, você deve saber disso melhor do que eu, elas são mais velhas que a idade da pedra, né? Desde a época que a gente concebia a divisão internacional do trabalho, já poderíamos considerar essas cadeias globais de valor, não é mesmo? Mas agora, sobretudo de 2008 para cá, em função, sobretudo, também da crise econômica, financeira, da inconclusão da rodada Doha, dos acordos que nós conversamos no vídeo anterior, os acordos preferenciais de comércio, me parece que esse tema das cadeias globais de valor assumiu uma proporção gigantesca. A própria OCDE, em conjunto com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, já realizaram uma série de estudos olhando para essa difusão geográfica de um produto como esses óculos. Porque, afinal de contas, se você olha para o comércio internacional de uma forma antiga, veja o caso do Brasil, por exemplo. Vamos olhar o comércio internacional do Brasil. Uma forma interessante do ponto de vista econômico de olhar esse comércio internacional é pegar a nossa famosa balança de pagamentos. Pegando a balança de pagamentos e olhando estritamente para a nossa balança comercial, que tipo de valor nós vamos ter lá em transação com o resto do mundo? Importação e exportação de mercadorias, não é mesmo? Pois então, um óculos como esse, por exemplo, esse óculos ele chegou ao Brasil para o consumo final. No caso, eu estou consumindo o óculos. Mas esse produto ele está na exportação de qual país? Hipoteticamente, no nosso exemplo, dos Estados Unidos. Mas ó, fibra de carbono, design francês, lente da Itália, exportação dos Estados Unidos para o consumo final. Então ele não entra apenas na exportação dos Estados Unidos. Porque afinal de contas, o design também foi importado pelos Estados Unidos. A fibra de carbono também foi importada pelos Estados Unidos, supondo naturalmente que esse óculos tenha sido montado nos Estados Unidos, porque às vezes também diferencia, né? Você monta o óculos num país, exporta para esse outro país fazer uma segunda exportação para o consumidor final. Isso é o que a gente chama de cadeia global de valor. Então a gente precisa olhar para o comércio internacional com essa nova perspectiva. E a OCDE e a OMC está bem atenta nesse sentido. Como a gente vai considerar, e esse é o ponto-chave, como nós vamos contabilizar os bens e serviços, sobretudo serviços intermediários nessa cadeia de valor, cadeia global de valor. É porque é o conceito, a gente tem que guardar o conceito, viu, gente? Ainda que pode ser que você leia em inglês também por aí, tá? Que tá na sigla GVC, Global Value Chains. Mas pra gente no Brasil é cadeia global de valor. Os bens e serviços intermediários, como eles são contabilizados? Quanto que cada um desses países contribui, toma nota aí, com o valor agregado da sua participação. Bem, um país, por exemplo, que só monta, não produz tanto quanto aquele que concebeu o produto, aquele que exportou talvez a peça principal para a montagem do produto.
Olha, a gente está gravando aqui por um iPhone. Imagina, vamos supor, por exemplo, que esse iPhone veio made in China. A China montou o iPhone, mas trouxe peças da Coreia, trouxe tecnologia da Alemanha ou dos Estados Unidos, trouxe peças do Japão, trouxe engenheiros. Não, os engenheiros tudo bem, os engenheiros chineses. E aí manda para o mercado norte-americano, consumidor final. Mas lá também empresa de exportação que exportou esse produto eventualmente para o Brasil. Gente, cadeia global de valor hipotética. Mas para lembrar vocês que cada uma dessas fases, até com que esse celular chegasse para o nosso consumo final, ele teve valores agregados de diversos países que contabilizam esses valores na sua exportação. César, peraí, então se todos esses países contabilizam os seus valores agregados na exportação, não vai ter, sei lá, tarifas duplicadas aí? Valores duplicados? Certamente. Na hora da contabilidade, se você não contabiliza tirando o valor agregado intermediário, você vai duplicar esse valor. Isso é muito perceptível quando a gente fala, por exemplo, de tarifas de importação. Voltamos no exemplo do óculos. Bem, se a Salente pagou para entrar na China alguma tarifa de importação, se a fibra de carbono também pagou, se o design, ou seja, o projeto do desenho do óculos também pagaram, a gente deve concluir que eu acabei, como consumidor final, pagando no pacote todas essas tarifas de importação. Há um problema nítido, portanto, de comércio internacional que acaba elevando o preço final do produto. Concorda? Pois então, pensando nisso, a OCDE, preocupada com a liberalização do comércio, ou melhor, incentivando a liberalização do comércio, começou a desenvolver estudos sobre essas cadeias globais de valor e concluiu que algumas medidas podem ser executadas pelos países membros da OCDE. O Brasil está entrando, né? Entrou há alguns anos, mas as práticas devem ser incorporadas no nosso parque industrial nos próximos anos. Mas essas prescrições da OCDE, elas passam, e aí a importância desse vídeo, elas passam a fazer parte do discurso da política comercial do Brasil. Governo Bolsonaro, nova política externa, liberalismo, as práticas da OCDE, criação de ambiente de negócios, ela faz parte do nosso discurso, da nossa política comercial. Por isso que ela é tão importante para você. Então nós vamos aproveitar esse vídeo para defender a posição, ou melhor, para defender as prescrições da OCDE como nossas práticas de política comercial. É do interesse do Brasil que esse ambiente de negócios seja instalado no Brasil segundo a nova política externa do país. Tudo bem? Agora, César, quais são essas prescrições da OCDE? Bem, eu selecionei umas 2 ou 3, 4 prescrições para a gente usar como argumento na terceira fase. São várias prescrições, eu recomendo que você aprofunde esse vídeo, mas a gente vai compreender como essas cadeias globais de valor sinalizam uma nova leitura de comércio internacional. E essa nova leitura de comércio internacional faz com que a gente olhe não apenas para a balança comercial do balanço de pagamentos, mas, sobretudo, para que a gente olhe para a participação de bens e serviços do Brasil nesse fluxo global de valor. É importante que os grandes investidores considerem o território nacional como um lugar onde os produtos serão produzidos, ainda que não seja para o consumo final, mas onde os produtos sejam produzidos, ainda que nas etapas intermediárias. É muito interessante observar o setor de serviços com esse novo olhar das cadeias globais de valor. Porque se você pega uma leitura tradicional de comércio internacional, o setor de serviços ele está um pouco subestimado, porque ele considera simplesmente aquele serviço executado diretamente para o consumidor final. Mas numa cadeia global de valor, muitos serviços são produzidos internamente. Olha, o exemplo chinês é um caso muito interessante.
Vamos aqui dar exemplo do iPhone. O iPhone é um bom exemplo, onde as peças são importadas pela China de diversos países, seja países asiáticos, seja países europeus, seja mesmo dos Estados Unidos. Aí a China vai lá e monta o iPhone e exporta. Quando a China exporta esse produto, ela recebe o valor do que vale o iPhone, né? Mas grande parte desse valor que ela recebeu, ela tem que pagar aos seus fornecedores que são de outros países. Então dizer que a China é uma grande exportadora é verdade. Agora, dizer que ela agrega para o comércio mundial a cifra que ela exporta, aí não é verdade, justamente por conta do desenho da cadeia global de valor. Tudo bem? Bem, voltando aqui à prescrição da OCDE, que agora vai passar a ser as nossas prescrições para uma nova política comercial do Brasil. 1. Na perspectiva das cadeias globais de valor, a liberalização comercial deve ser preferencialmente aplicada sobre bens intermediários e não sobre produtos acabados. Essa é uma recomendação interessante. Contraditória, mas interessante. A OCDE, ela está imaginando que quando a gente vai negociar os produtos que devem ter desagravação alfandegária, a gente deve olhar para produtos de bens intermediários, porque de fato eles têm uma maior participação no fluxo comercial como um todo. Até aí a gente está de acordo. Agora, quando a gente foca para os bens intermediários e faz essa negociação, a gente pode estar, por exemplo, seletivizando determinados mercados. Então, cuidado com o discurso da OCDE. Mas, para efeito de prova, vamos lá, né? Vamos prescrever que para o comércio internacional, nessa perspectiva de cadeia global de valor, a influência dos bens e dos serviços intermediários, bens e serviços intermediários, toma nota aí, elas devem receber prioridade nas negociações. Isso é bom para o Brasil? Bem, mais ou menos. Isso pode acarretar um risco de uma seletividade das áreas que a OMC vai passar a discutir. Então, quer dizer, a gente vai passar a discutir mais serviços intermediários e vai deixar de discutir a pauta agrícola. Isso não é do interesse do Brasil. Agora, nessa nova conjuntura da nova política comercial do Brasil, insisto, nós vamos tomar as prescrições da OCDE como prescrições que vão melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil para que a gente atraia investimentos e participe das cadeias globais de valor. Tudo bem? Vamos lá, as prescrições. Eu separei algumas prescrições da OCDE que eu acho que vai orientar os seus argumentos na terceira fase. Vamos lá, eu separei 4, pode ser? Primeira delas, vamos lá. Tarifas de importação são contraproducentes para a indústria doméstica, pois encarecem os insumos que serão utilizados pelos produtores nacionais, sobretudo se cruzarem a fronteira mais de uma vez. Tarifas de importação baixas. Bem, isso até aí a gente já sabe, liberalismo econômico, nenhuma novidade. A prescrição da OCDE não é para um país específico, é para todos os países do sistema multilateral. E faz muito sentido essa prescrição, porque afinal de contas, imagine, por exemplo, o exemplo do óculos. Bem, se essa fibra de carbono pagou para entrar na China, onde supostamente esse óculos foi montado, bem, ela vai pagar na hora da tarifa de importação para entrar no Brasil também, ou para entrar nos Estados Unidos, onde o produto foi exposto ou divulgado. Enfim, quanto mais etapas a cadeia global de produção de valor tiver e passar por diversos países, imagine só o problema das tarifas de importação. Bem, você deve, claro, poder lembrar de uma fase do início do nosso capitalismo, onde nos regimes feudais os burgueses também tinham essa mesma dificuldade, não é mesmo? Passar pelos burgos e pagar as tarifas para cada um dos feudos. Ou melhor, passar pelos senhores feudais e pagar cada uma dessas tarifas. Faz muito sentido. Isso para dizer para vocês que, pelo menos desde a
já um pouquinho mais da fase moderna da divisão internacional do trabalho, essa pauta de cadeia global de valor está presente. O que é novo aqui é como é que essa visão de comércio internacional deve exigir de nós uma nova política comercial. Então a gente não vai olhar apenas para a balança comercial, lá no balanço de pagamentos, para participar como consumidor ou como produtor final de uma determinada mercadoria, mas, sobretudo, como partícipe da cadeia global de valor. Daí a recomendação da OCDE, vamos baixar as tarifas, argumento liberal, vamos baixar as tarifas de importação para que os insumos tenham um menor valor e aí cheguem ao consumidor final com um preço mais parecido com o que de fato foi produzido. Tudo bem? Então, primeira recomendação, redução das tarifas de importação em nível multilateral. Vamos à segunda recomendação da OCDE? Se não, vejamos. A facilitação do comércio, sobretudo modernização alfandegária, é crucial para garantir a competitividade nacional nas cadeias de valor global, ao permitir a melhor circulação de bens intermediários entre países que participam de etapas distintas em uma mesma linha de produção. Muito bem, é o que se faz nos acordos preferenciais de comércio também. Ou seja, a gente cria um ambiente de negócios que facilite o fluxo dos insumos. E aí o problema também, é importante dizer, como se dá o fluxo de mão de obra, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas, sobretudo, a prescrição da OCDE. Olha, vamos criar um ambiente de facilitação, e aí tem a ver com regulação, mas de facilitação do fluxo de insumos. Então, uma modernização alfandegária, por exemplo, é recomendável. Bem, vamos à terceira. Liberalização comercial, política de atração de investimentos externos e desenvolvimento de infraestrutura são estratégias recomendáveis para fomentar a inserção de um país às cadeias de valor. Parece o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando, né? Olha só. Liberalização comercial, política de atração de investimentos externos e desenvolvimento de infraestrutura. E não é à toa que parece o ministro da Fazenda do Brasil, o ministro da Economia, né? Falando. O ministro Paulo Guedes, ele realmente está incumbido de implementar essa agenda liberal. Por isso, essas prescrições da OCDE fazem parte da nossa defesa na prova, claro, em defesa dos interesses do Brasil, mas, sobretudo, nas provas, por exemplo, de geografia, ela vai mostrar pra gente, é importante quando você estiver respondendo a prova de geografia, utilizar o geografês, mas certamente essas cadeias falam de uma difusão do espaço geográfico, não é mesmo? Então, o Brasil vai implementar essas prescrições da OCDE para que nós participemos das cadeias globais de valor, tá bom? Eu queria dar o exemplo, por exemplo, já que a gente está falando de geografia, e na prova de geografia você tem que pôr o dedo no mapa, tem que dizer onde. Queria dar o exemplo aqui da cidade de Sorriso. Sorriso, você sabe onde fica? Não, não é aqui, gente. Sorriso fica em Mato Grosso, gente. Desculpa a piada, não resisti. Mas Sorriso fica em Mato Grosso. E Sorriso é uma cidade que se desenvolveu, tem um IDH altíssimo, por conta do agronegócio. Então, você pode dizer que o município de Sorriso participa da cadeia global de valor da exportação de soja. É uma boa argumentação na prova de geografia, tudo bem? Então, Sorriso, além daqui, fica também no município de Mato Grosso, tá bom? Bem, vamos para a quarta prescrição da OCDE. Isso aqui é bacana. Caderno bom é isso aí, gente. Tem vários argumentos, tá? Várias prescrições da OCDE. Mas nesse caso a gente vai selecionar 4 por conta do nosso vídeo. Mas eu dou as referências para vocês e vocês aprofundam, beleza? Quarta e última recomendação das nossas selecionadas aqui, que passam a fazer parte da nossa política comercial, beleza? Os países que apresentam garantias jurídicas de manutenção das condições de acesso em bens e serviços estarão melhor posicionados para a integração às cadeias globais de valor. Esse é o objetivo da política externa comercial do Brasil, se integrar às cadeias globais de valor, porque isso atrai investimentos, isso atrai emprego, atrai renda, dinamiza a economia. Agora, para fazer isso, a gente precisa ter um ambiente jurídico favorável para o investidor.
O que é esse ambiente jurídico favorável, César? Bem, são reformas estruturantes liberais. Por exemplo, reforma da Previdência. César, você está defendendo a reforma da Previdência? Não estou nem entrando no mérito. Não estou fazendo juízo de valor da reforma da Previdência. Estou dizendo que a criação de instrumentos jurídicos para atrair o investidor de modo que a gente participe das cadeias globais de valor, prevê, por exemplo, ambientes de negócio onde o custo dos insumos, e aí força de trabalho é um insumo, infelizmente, mas estamos no regime capitalista, a força de trabalho também faz parte de redução de custos. Então, essa reforma da Previdência, ela está inserida no contexto das reformas jurídicas, ou das garantias jurídicas que nós vamos criar para a criação de um novo ambiente de negócios mais adequado à orientação da OCDE e às prescrições da teoria liberal. Beleza? Lembrando, teoria liberal não tem necessariamente a ver com o Estado mínimo nessa perspectiva do Paulo Guedes. Aí eu vou pedir para você voltar lá no vídeo onde a gente conversa sobre o Eugênio Goudin, que é a participação do Estado como regulador. Nós somos reguladores e fomentadores de uma economia competitiva. Tudo bem? Queridos, sobre cadeias globais de valor, era isso que eu tinha para dizer. Vou te convidar para assistir o nosso vídeo 17º, o próximo, sobre China. Não tem como falar de política comercial do sistema multilateral de comércio sem conversar sobre a nova estratégia chinesa. Tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.